Oi, gente, tudo bom? Então, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Soares, tá? Eu sou tarólogo e professor de tarô aqui em Porto Alegre. Eu tenho um site chamado Fortuna Arcana, onde eu tenho, digamos assim, vamos falar em missão, talvez, que é de, num certo sentido, mostrar o que realmente é o tarô, para que as pessoas não precisem ter muitos obstáculos para chegar até ele. Porque o que a gente vê hoje em dia, e isso há muito tempo, né? É que não pode jogar tarô na segunda. Não pode. Já falaram que não podia tocar o tarô com a mão esquerda. O que pra mim seria um problema, visto que eu sou canhoto. Não pode. Sei lá, não pode comprar um tarô, tem que ganhar um baralho. Tem um monte de ideia a respeito do tarô que afasta as pessoas, sabe? Porque tu nem começou a se aproximar e já tem um monte de empecilho, sabe? Já tem obstáculo, obstáculo, obstáculo. E a minha ideia é justamente a gente entender quais são os obstáculos reais e quais são mito, tá? Por quê? Porque eu já fui estudante de tarô, né? Que já passou por muito desse caminho, né? E é muito importante que a gente entenda, né? Uh, da onde começar, como começar. E a primeira coisa para a gente saber isso, e é sobre isso que eu pretendo falar aqui com vocês hoje, é exatamente partir do tarô, né? Ou seja, o que é o tarô? Muitas pessoas têm muitas visões sobre ele, visões muito, até mesmo exageradas, sabe? Eu vejo as pessoas endeusando o tarô ao nível de se rebaixarem diante dele, ao nível de eu não posso mexer com isso porque eu não tenho dom, sabe? Não é pra mim, nananã. E não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim. Qualquer um pode aprender tarô, qualquer um pode consultar com tarô, mas existem sim certas coisas a serem feitas, né? Que estão muito baseadas no nosso estudo, no caminho que a gente vai seguir, né? Mas para a gente entender bem isso, a gente tem que entender primeiro de tudo o que é o tarô, né? Vamos começar com o seguinte: a gente tem um oráculo, tá? Um oráculo, se a gente vai nas épocas mais antigas, né? Especialmente se a gente vai até lá a Grécia Antiga, na realidade era uma espécie de profissão, né? Dada a uma pessoa, geralmente um sacerdote ou sacerdotisa de algum deus ou deusa, e que recebia mensagens, né? E que traduzia essas mensagens para as pessoas. Os oráculos, a palavra oráculo, né, ela está muito ligada à ideia de boca. Em latim a gente vai ter os, que é boca, né? Então é tipo assim, a gente tem essa ideia de uma boca divina, sabe? Porque a gente tá, quando a gente tá diante de um oráculo, diante de alguém que, segundo essa concepção, tá pegando algo muito divino e tá levando até nós, né? É uma espécie de mensagem mesmo, é um mensageiro, né? Um oráculo, ele é um mensageiro, um tradutor. E aí, o oráculo, ele nasce de diversas formas, né? Um dos oráculos mais antigos, por exemplo, ele consistia no sacrifício de um pássaro, e a partir das vísceras desse pássaro, se previa o futuro, né? Não era usado da maneira como é usado hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vai em ferramentas oraculares muito mais vezes, né? Antigamente não era todo mundo que acessava o oráculo, né? Eram mais os reis, as famílias nobres, aquela coisa do tipo assim, eu quero saber se o governo vai ficar estável, sabe? Eu quero ver se as plantações eram ligadas mais a essa ideia. A gente vai ter diversos tipos, né? A gente vai ter piromancia, que é a leitura das chamas do fogo, né? As chamas da vela, as chamas da fogueira.
A gente vai ter a quiromancia, a famosa leitura da palma das mãos, que também é bem antiga. A astrologia, né, que é basicamente tu olhar para o céu a olho nu e perceber como as coisas se movimentam. E aí é importante a gente entender uma coisa a respeito do oráculo, tá? Que vai falar a respeito da previsão, né? Todo oráculo, ele tem um sistema, ele funciona porque ele tem regras, tá? Então é basicamente a gente entender essas regras e a partir delas a gente consegue perceber que, num certo sentido, gente, olha só, um oráculo, ele nunca vai falar algo que já não tenha acontecido antes ou algo que não seja possível de acontecer, tá? Os oráculos, eles não são tão divinos, eles são mega humanos, porque as coisas que eles falam são coisas que podem acontecer. E se pode acontecer, tem chance de acontecer, e o oráculo vai falar da chance disso acontecer ou não. Então é uma questão de um funcionamento, de entender certos padrões, né? Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Vamos pensar no inverno, tá? No inverno, todo mundo fica mais dentro de casa, todo mundo fica um pouquinho mais triste, as pessoas acabam ficando mais distantes. Sempre assim, né? No verão, todo mundo vai pra praia, nananã, nananã. Olha que interessante, aí com o tempo, o inverno ele foi associado à morte das coisas, porque de fato muita coisa morre no inverno, né? A vegetação. E o verão ele foi associado à fertilidade, ele foi associado à vida. A gente vai ter a própria história ali da formiga da cigarra, né? Então, olha, aqui a gente já está construindo alguma coisa. A gente já pode ter uma ideia do que vai acontecer no inverno e o que vai acontecer no verão. Não dá? Então essa é a questão. Um oráculo, ele te dá uma quantidade finita de possibilidades e a partir dessa quantidade finita a gente tem uma regra quase infinita de uma certa um número de combinações que é quase simbolicamente infinito, tá? Então vamos falar o seguinte, vamos falar do tarô, né? O tarô ele é um oráculo, né? Ele vai servir para prever um futuro de fato. Autoconhecimento também, mas eu sempre falo que autoconhecimento na realidade é a verdadeira compreensão do destino. O que é a verdadeira compreensão do destino? Que as pessoas sempre vêm uma pergunta assim pra mim, tá? Mas eu não tenho. Olha só, o oráculo, o tarô tem 78 cartas, né? Eu embaralho, eu peço pra tu tirar uma. Aí eu falo: olha, essa carta que saiu vai ser o teu destino. Aí a pessoa diz assim: mas como assim? Isso não é o livre-arbítrio? Porque eu tô escolhendo uma carta. Eu, sim, tu tá escolhendo uma carta. Mas tu tá escolhendo uma carta de tarô, né? Eu tô jogando tarô pra ti. Eu não tô jogando Lenormand, que é o famoso baralho cigano, que é diferente de tarô. Eu não tô jogando pôquer, sabe? Isso aqui não é tazo. Então é muito isso. Essa ideia é que as nossas escolhas também, isso é muito importante saber, as nossas escolhas estão de acordo com o nosso destino, né? Tipo assim, ó, a gente não pode escolher onde a gente nasceu, a gente não pode escolher de quem a gente é filho, a gente não pode escolher, sei lá, a nossa altura. Não tem como. Tem coisas que estão de fato no nosso destino. E aí, o oráculo, muitas vezes ele vai revelar uma ou mais possibilidades de destino. Então, assim, ó, aqui, ó, no teu destino tu tem 3 escolhas que tu pode fazer aqui. É tua escolha, tu escolher uma delas, mas tu não pode ir além delas. Tu não pode, sabe? Então é muito importante que a gente entenda isso. Um oráculo, qualquer oráculo, ele vai falar de um destino. A previsão, então ela não é tão mágica, porque ela vai falar de algo que está no teu caminho. E o nosso caminho, ele é algo possível de leitura, tá? Então a gente vai ter o tarô. Vamos lá. A gente tem no baralho de tarô 78 cartas, tá bom? Essas 78 cartas,
elas são divididas em 3 grupos, tá? A gente tem 2 grandes, um desses grupos grandes, ele é dividido em 2 subgrupos. Aí vamos lá. Esse é o mais conhecido, que são as famosas cartas dos arcanos maiores, tá? Que são cartas conhecidas porque elas têm uma imagem, né? Um número e elas têm um nome. Essas são as imagens que ficam famosas na televisão, né? Então a gente vai ter aqui pendurado, tá dando reflexo. A gente vai ter o louco. E a gente vai ter, além desse grupo aqui, a gente tem um outro grupo, 56 cartas, chamado Arcanos Menores, tá? Que na realidade são mais ou menos as mesmas cartas de jogo que a gente tem hoje em dia, tá? Carta de pôquer mesmo. Elas são bem parecidas, elas têm origens em comum, né? Então dá pra gente fazer uma aproximação. Não quer dizer que uma carta de jogo tu vai ler o futuro como tu leria no tarô, porque daí já é um outro tipo de oráculo também usado em carta de jogo, tá? Aí a gente tem aqui os arcanos menores. Isso aqui é um naipe de copas, por exemplo, né? As de copas que a gente costuma ver como coraçãozinho, porque a gente usa o naipe francês, né? 2 de copas, 3 de copas, assim vai indo. São 10 cartas numeradas num naipe e 4 cartas da corte. Que olha só que interessante, elas parecem os arcanos maiores, né? Porque elas têm imagem, mas elas têm uma ordem que está dentro dos arcanos menores, né? Então elas fazem parte do naipe, mas elas não são arcanos numerados. É bem interessante a gente pensar isso. A gente tem aqui um rei de copas, assim vai indo. Desses 78 arcanos, né, a gente vai tirar os nossos significados a partir da combinação entre eles, né? E aí a gente começa a entrar numa questão a respeito do funcionamento do tarô, né? Como eu falei, o tarô ele tem uma natureza oracular. Uma natureza oracular, como é que um oráculo ele funciona? Ele funciona quando tem um determinado instrumento, um determinado símbolo, e tu coloca esse determinado símbolo diante de um certo grupo de regras, né? Então, gente, a gente faz isso tantas vezes no dia que vocês não têm ideia, né? É tipo assim, ó, é muito comum, especialmente, eu sou do interior, né? Eu não nasci em Porto Alegre, mas a gente tem essa coisa, por exemplo, assim, ó, ahn, sei lá, acordei cedo e 6, 7 da manhã ali, né? E tem muita neblina na cidade. A gente sabe que quando tem neblina é porque o dia vai ser ensolarado, né? Então, o oráculo ele funciona mais ou menos assim, ele tá dentro de um sistema de regras. No caso de oráculo mais antigo e mais trabalhado, mais estudado, a gente vai ter regras mais precisas e mais complexas, né? Como, por exemplo, o caso da astrologia tradicional. A astrologia tradicional até milênios, né? O tarô ele não chega a ter 1000 anos de história. E ainda assim o tarô já é bem complexo também, né? Então, qualquer coisa pode virar um oráculo. Qualquer coisa. Tem gente que faz leitura com caixinha de fósforo, sabe? Queima um fósforo, tira uma resposta dali. Dominó, botão, dados, carta de jogo comum. Gente, olha, eu só ainda não vi leitura com, sei lá, cartão de crédito, porque eu já vi gente lendo a bunda da galera, sabe? Deu notícia esses tempos aí. Tudo desde que tu crie um sistema de regras é passível de ser oráculo. Aí vocês me perguntam, mas é questão da intuição. A gente tem que entender bem o que é intuição, porque eu vejo muitas pessoas falando intuição sem saber o que realmente é, né? Intuição não é eu acordei sabendo, não é, tá? Gente, digamos assim, que tu tem no teu destino realmente um potencial muito bom para ser um oráculo. Legal, ótimo, mas não quer dizer que tu vai ser se tu não estudar, sabe? A intuição, ela na realidade é uma forma de conseguir conhecimento
mais rápida, mais dinâmica e por outras fontes, né? Só que tu tem que treinar isso também. Por quê? Porque senão pode acontecer, e eu já vi acontecer, pessoas que dizem assim, ó, a minha leitura é intuitiva. Beleza, minha leitura é intuitiva. Aí vai jogar tarô pro Júlio, né? Aí a pessoa dizia assim, olha, eu tô vendo uma catástrofe aqui. E a carta que sai é uma carta que fala de coisas boas. Então o que acontece? Tu tem uma intuição que tá dizendo uma coisa e um oráculo que tá dizendo outra. E aí? Em qual a gente vai acreditar? Quando eu vou procurar uma leitura de cartas, eu tenho que ler as cartas, não é? A pessoa que vai ler para mim, ela tem que ler as cartas. Então a intuição dela também tem que estar em sintonia com isso, entende? Por isso que é muito importante que a gente tenha esse estudo, tenha esse aprimoramento para que as coisas não fiquem confusas, tá? É muito, muito, muito importante, vocês não têm ideia. E a leitura de tarô, né? Ela está muito ligada a uma ideia de imagética, né? A gente olha para a imagem e a imagem nos conta uma história. A gente estuda daí essa imagem, né? E são imagens medievais, então a gente acaba estudando história da arte. Vocês não têm noção de como eu falo de história da arte para os meus alunos, né? Porque daí, quanto mais a gente entende esse sistema, mais a gente vai entender também quais são os limites do tarô, né? No sentido de assim, olha, deixa eu pegar uma carta aqui para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é bem assustadora. Pendurado, né? Tu tem um homem de cabeça para baixo, pendurado pelo pé, né? Quando a gente vai estudar isso, gente, olha só, a gente tem uma questão. O pendurado, tapando meu rosto, ele é uma carta que mostra uma pessoa que está sendo punida por algo, tá? Lá em 1500, mais ou menos, 1400, quando alguém era considerado um traidor, ou seja, infiel mesmo, ou quando alguém era pego roubando, essa pessoa era pendurada de cabeça para baixo. Então, assim, olha, quando tu tá pendurado de cabeça para baixo, a gente não pode dizer que tu tá numa situação boa, não é? Então a carta já tá dizendo, né? Ela tá ali, olha, tu tá pendurado, tu tá sem saída, né? Então eu não posso dizer, por exemplo, a partir dessa carta, que ela vai falar em libertação, entende? Um símbolo, gente, ele nunca pode ir além dele mesmo. Ele tem, a gente pode interpretar de várias maneiras, tá? Mas a gente não pode ir contra a natureza dele. Então é muito importante, por isso que eu falo essa questão da famosa leitura intuitiva, sabe? A gente tem que treinar essa intuição para a gente não estar jogando contra o tarô, né? A gente tem que estar bem alinhado a esse sistema. Então vamos pensar o seguinte, um outro exemplo aqui. Deixa eu mostrar aqui algum legal. Algum bacana. Aqui, ó. Isso aqui, ó. O Sol, né? Gente, vamos pesquisar o seguinte. Qualquer civilização vai falar do Sol como brilho, como felicidade, como pureza, como inocência. Vai falar do Sol como aquele que todo vê, sabe? O Sol sempre tá ligado a essas ideias, não tá? O Sol também tá ligado àquela luz que nos cega. Então a gente já tem duas questões aí que são como dois lados da mesma moeda. Mas a gente não pode falar nunca, nem num aspecto mais negativo, que seria contrário a ele, que o Sol é escuridão, não é? Ele não é escuridão. Então não quer dizer, por exemplo, que lá naquele pendurado que eu mostrei para vocês, eu vou ler sempre uma coisa ruim. Mas eu nunca vou ler uma coisa que ele não é. Entende? Ele nunca pode ser
algo além dele mesmo. Então, por exemplo, um lado bom do pendurado, a gente vai ter uma pessoa que entende os próprios limites, né? E entender o próprio limite, num certo sentido, é conhecer o próprio corpo. Eu falo para as pessoas que às vezes o pendurado é tipo assim, ó, ah, tu perceber que tu só pode esticar o teu braço até um determinado momento, senão ele dói. Então tu saber, ó, doeu ali. Então ali é meu limite. Isso é muito precioso, né, gente? Isso garante a nós uma forma de aprendermos a ser a gente mesmo, basicamente, né? Então, é muito importante a gente ter isso em consideração, tá? Uma, um sistema simbólico, ele tem uma certa natureza, né? E a gente trabalha com essa natureza, sabe? Não é não é uma coisa caótica. Não estou dizendo que é puro estudo no sentido racional e que eu estou fazendo cálculos matemáticos, mas que esse lado que a gente pode ler como mais sutil, como mais espiritual, ele ele também não é uma coisa sem explicação, tá? Ele não é uma coisa que não tem da onde ver. É aquela questão, gente. A gente segue uma lei, todo ser humano ele segue uma lei de espelhamento, né? Então a gente não pode dizer assim que o oráculo ele tem uma influência de causa e consequência. Ele não tem essa influência, tá? Não é... É muito comum isso na astrologia, tá? Ah, eu sou teimoso porque meu ascendente é Áries. Eu sou preguiçoso porque eu sou de Touro. Eu sou apaixonado porque eu sou de Peixes. Não é bem assim que funciona, sabe? Não é que o oráculo te obriga a ser algo, mas ele mostra quem tu é. É diferente, é tipo tu estar de frente para um espelho, tá? É um espelho. É realmente um espelho, né? Então é aquilo que eu falei lá no início. Se tá calor, eu vou eu vou usar menos roupa, eu vou ser mais extrovertido. Se tá frio, eu fico mais introvertido, sabe? Então, o oráculo, ele só mostra o que é possível para um ser humano, né? Então, é aquela questão. Básico. Exemplo básico, né? Vamos, e às vezes é até óbvio, olha só. Vamos, a pessoa me pergunta assim, eu devo comprar um carro? A carta que sai se chama o carro, né? Tá ali. Então, o oráculo, gente, ele tá dentro de um sistema humano. Ele nada mais é do que uma forma simbólica de ver as possibilidades que acontecem com o ser humano. Então, essa é a questão. Se eu tô vivendo um momento da minha vida em que eu tô muito feliz, todos os símbolos que vão estar ao meu redor são símbolos de felicidade, não é? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O verdadeiro fazer oracular, ele está ligado a uma ideia que eu gosto muito. Essa frase, ela foi dita por um tarólogo francês que escreveu um livro que eu adoro, um livro que é assim um dos meus principais livros, sabe, que eu uso para dar aula e tal. E ele fala assim que adivinhar é imaginar com justeza. Ou seja, não é que a gente não está criando as coisas, sabe? A gente está sim trabalhando com a imaginação, ou seja, a gente está num campo em que o que vai acontecer amanhã? Aí sai a carta do sol e eu posso dizer assim, olha, tu vai ter um dia ensolarado, no sentido simbólico e às vezes até mesmo no sentido óbvio, né? Eu tô imaginando? Tô. Por que eu tô imaginando? Porque a gente não chegou no amanhã ainda para ver, né? Mas é um imaginar com justeza. Eu estou imaginando porque o oráculo, ou seja, os indícios, estão me levando a imaginar tal coisa.
Então, na realidade, o que a gente está fazendo quando a gente está diante de um oráculo, de qualquer oráculo, é a gente está nesse processo de criação de um texto. A gente está lendo uma história, né? Então, é muito importante quando a gente está estudando o tarô ou qualquer outro oráculo e quando a gente está consultando ele, que a gente entenda que o que ele vai fazer por nós é, na realidade, nos contar em qual parte da nossa história a gente está, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, né? Normal, a gente se sente perdido mesmo. E para fazer isso, a gente tem uma série de indicadores, de regras, né? É de novo, eu tenho 22 arcanos maiores aqui. Daqui, gente, não vai sair alguma coisa que não seja o tarô. Não vai, entende? Não vai sair nada daqui que não faça parte desse grupo. Então, olha, eu vou jogar para alguém, eu vou ensinar para alguém. Olha, no meu momento atual, nada que possa acontecer da vida não está aqui. Ou seja, todas as possibilidades de vida humana estão contidas no oráculo. Tem tem um dos meus livros favoritos de tarô, acho que o meu favorito de tarô, ele fala que o tarô é um livro onde cabem todos os livros. E é meio que isso, entende? É muito que, na realidade, cada carta é como se fosse um marca-página, né? A gente aprende a fazer isso. E como a gente aprende a fazer essa leitura, né? Como eu falei, por uma leitura imagética, a gente entender por que aquela imagem é assim. Vamos pensar o seguinte, vamos mostrar aqui. Já falei do pendurado, vamos pegar uma outra. Essa aqui, ó. Essa aqui é polêmica. A gente tem a torre, tá? A gente tem um prédio, vem um raio, né? E destrói ele. Ele cai, um monte de destroços caindo, as pessoas caindo também. Gente, se a gente vai pegar a história dessa carta, e as minhas aulas, elas costumam ser assim, né? Eu mostro todo o caminho que a carta percorre ao longo da história, porque às vezes elas vão mudando, né? As cartas mudam de nome, mudam de número, mudam a imagem. A torre, por exemplo, em todas as imagens são assim, ó. Uma pessoa no inferno, uma pessoa sendo sequestrada, uma pessoa caindo um raio dentro dela, na cabeça dela, né? Um prédio caindo, um prédio pegando fogo. Não dá pra dizer, por exemplo, que dessa carta eu vou ter, sei lá, um ganho gigantesco de dinheiro, sabe? Porque a carta não tá mostrando isso, né? Aí o que acontece? Às vezes as pessoas me falam, ó, o principal significado dessa carta, torre, né, é a destruição. Aí as pessoas falam assim, mas Júlio, às vezes é uma destruição que vem pro bem. Sim, verdade. Mas ainda assim é uma destruição, né? Às vezes a gente tem uma situação, sei lá, eu tenho uma um namoro horrível que me faz muito mal. E aí vem a torre e esse namoro acaba. É, sim, é bom, né? Acaba sendo bom. Mas não quer dizer que não vai ficar um trauminha aí, entende? Então ela é uma fissura, né? Uma ruptura. Tu tá em casa e do nada, bah, o mundo desaba. É meio que isso. Não quer dizer que tu não vai se recuperar. Na realidade, a própria carta do tarô, olha só. A carta 16 é a torre, né? A carta 17 é a estrela, que é uma carta de esperança. Então, olha só que interessante. O próprio tarô, dentro da lógica dele, ele está dizendo que sempre vai ter uma estrela depois da torre. Então, é muito... Quando a gente entende esse sistema, sabe? Quando a gente entende esse funcionamento, essa lógica, essa história, nossa, a nossa compreensão da vida fica diferente, sabe? Porque a gente consegue entender que, num certo sentido, tá tudo se espelhando, né? Tá tudo, olha,
o mundo inteiro tá mais quieto. Então a gente também fica assim, não é? Então é uma coisa de tipo assim, a gente entender, inclusive, que enquanto seres humanos, nós não somos uma espécie superior a nenhuma outra, a gente está seguindo a natureza. E eu acho que o grande ensinamento do oráculo é a gente entender que destino é a mesma coisa que natureza, né? A gente tem muito uma... As pessoas adoram perguntar assim, qual é o meu destino? Acham que destino é tipo assim, é uma destinação, é um lugar para onde se vai, sabe? Como se fosse ir para Tramandaí. E não é bem assim. Uh, Destino não é tu vai ser médico, sabe? Não é teu destino é ser assim. Não. O destino é a tua natureza. É a gente entender, então, entender o próprio destino é entender que eu tenho um amigo que fala muito isso. Que se tu é um pé de maçã, tu não pode prometer para ninguém laranja. Tu pode dar uma maçã verde, uma maçã vermelha, uma maçã mais doce, mais amarga, beleza, mas ainda essa maçã. Então é a mesma coisa, quando eu tô lendo tarô, eu tô lendo tarô, sabe? É isso. Uh, então eu acho que essa verdadeira natureza desse oráculo, a gente entender que ele tem umas limitações no sentido de ele tem umas certas regras, né? E a partir disso, a gente entendendo bem isso, a gente começa a compreender melhor essa ideia de destino, a gente começa a não glorificar tanto no sentido de achar que o amanhã é sempre uma coisa desconectada do agora, sabe? Aquela coisa do tipo, o meu eu de hoje não tem nada a ver com o meu eu de amanhã. Gente, não é bem assim, tá? Tá tudo realmente muito conectado, as coisas elas têm essa questão. E a gente também entender que a gente não tem controle sobre tudo. E, gente, isso é uma liberdade, vocês não têm ideia, tá? Por quê? Porque a gente não tem como controlar se vai chover. Então não tem como dizer que eu tenho todo o livre-arbítrio do mundo. Tu tem o livre-arbítrio que tu pode ter, né? Tu consegue o máximo que o teu destino permite, né? A gente não pode agora simplesmente, sei lá, não posso decidir, vou comprar uma Ferrari agora. Não tá no meu destino agora, sabe? Não quer dizer que amanhã não vai estar, né? Mas no momento atual não dá, né? No momento atual não dá. O que eu poderia agora é, sei lá, chamar um Uber, sabe? Então é assim que funciona. Essa compreensão da verdadeira natureza que a gente tem, tá? E eu acho que no momento que a gente começa a entender isso enquanto o funcionamento do oráculo, a gente também vai aproveitar muito mais o nosso estudo do oráculo, a gente vai aproveitar muito mais as nossas leituras oraculares, sabe? Tanto quando a gente é tarólogo, taróloga, astrólogo, astróloga, etc., quando a gente é cliente, estudante, tá? Então é isso aí. Eu espero que eu tenha me feito entender. Espero ter ajudado vocês, né, a compreender um pouquinho mais a respeito do que é o tarô. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. É só me seguir no Instagram Fortuna Arcana, ou mandar um e-mail no fortunarcana@gmail.com. Qualquer coisa tem meu site também, né, fortunarcana.com. Só falarem comigo que a gente tá sempre aí disponível, tá bom? Beijo!